Elas são pequenas, mas exercem um papel gigantesco no equilíbrio da natureza e ainda produzem o mel. Mas agora, criadores de abelhas enfrentam um inimigo inesperado: a política internacional. Com a decisão do governo americano de elevar em 50% a tarifa sobre o mel brasileiro, a vida do apicultor ficou muito mais difícil. O impacto pode chegar a quase 300 milhões de reais em prejuízos para o setor. Pequenas, mas majestosas. E não são só bonitas. As abelhas são extremamente importantes para o ecossistema e produzem o nosso tão querido mel. A gente tem a profissão, nosso ganha-pão é a abelha, né? Então nós usamos a abelha para a produção de mel, produção de própolis e polinização. E a nossa vida é em cima desse trabalho. Mas cuidado, quando ameaçadas, elas podem ferroar. Principalmente no Brasil, que nós temos as abelhas, depois da introdução da abelha africana, nós temos abelhas africanizadas e são bem defensivas ou bem agressivas, como queira, e precisamos estar sempre com equipamentos EPIs bem adequados, quer dizer, macacões, luvas, fumigador, máscara, bota. Então, isso se torna um material, um equipamento necessário, indispensável. Dessa vez, quem deu uma ferroada nos apicultores foi Donald Trump, que elevou em 50% a tarifa sobre o mel brasileiro. E essa pode até não ter doído no corpo, mas no bolso... Na nossa cadeia produtiva do mel, tanto o pequeno, e a maioria dos produtores são pequenos, são uma agricultura familiar, eles já vão ter muita dificuldade. O preço já não estava bom, né, tanto para exportação, e agora não tem certeza de preço. E para o exportador ele pode quebrar também. Então os dois lados estão sofrendo, porque o exportador está com um produto que estava já pronto para entregar, está parado e isso já caiu por mais de 50%. Nós já estávamos penalizados em torno de 11%, teve várias penalizações assim. Uns exportadores foi taxado um percentual alto, outros menos e outros médios. Mas o médio ficou mais ou menos em torno de 11%. E agora mais 50% vai para 61%. E aí praticamente nós estamos fora do mercado. E aonde que nós vamos vender o nosso produto? Que paga as nossas contas e põe em cima da mesa o pão que a gente precisa. Então, isso é muito complicado, realmente, e aí se diz, vende o mel para outro país, ou outro rumo, ou no mercado interno. Não é bem assim de uma hora para outra. De acordo com dados da ABMEL, a Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, nos últimos 5 anos, 76% de todo o mel exportado pelo Brasil foi para o país norte-americano. Com as novas tarifas de exportação, o setor pode ter um prejuízo de cerca de 53 milhões de dólares até o final do ano. Na cotação atual do dólar, isso representa um prejuízo de cerca de 289 milhões de reais. Eu acho que nós estamos num jogo de dominó que temos muito pouco tempo para resolver. Os dois lados, das duas pontas, é como se a gente derrubasse o dominó nos dois lados. Então, muito rapidamente, toda a cadeia pode sofrer. Então, eu que não trabalho diretamente com a exportação, posso ser atingido muito. Claro que toda a população pode ser atingida. Nós não estamos só falando de um tarifácio que atinge o mel. O nosso caso é exemplar nesse sentido, porque atinge os pequenos, atinge os grandes exportadores e atinge todo o mercado, a cadeia toda, que mesmo que a pessoa não exporte, né? A apicultura é praticamente 90% de pequenos produtores. E desses 90%, 75% são pessoas bastante humildes e com poucos acessos de informação e linha de crédito. Quer dizer, capital de giro dele é o mel que ele vende praticamente diário, que ele produz, já vende, já paga, já recebe. Quer dizer, existe um rodízio e isso está quebrado. Está quebrado hoje. O que tem de mel? Ninguém está comprando mel. Apesar de ser muito prejudicial para os produtores, essa taxação até pode parecer positiva para o consumidor brasileiro, aquele que tem o costume de comer o mel todo dia. Porque como o mercado externo vai diminuir o consumo do mel brasileiro, esse mel vai ter que ser vendido provavelmente para o mercado interno, o que pode causar, então, uma diminuição drástica nos preços daqueles que compram o mel diariamente. Mas a longo prazo,
Isso pode ser muito complicado para o mercado apicultor brasileiro. Ele estava R$13,50, R$15 o quilo para exportação. Estão falando, se não houver nenhuma mudança, vai para R$5. Então nós precisamos, eu sempre digo o seguinte, é melhor ter um patamar médio e a longo prazo. Nós temos que ser mais consistente. Ninguém pode comemorar, porque quando o preço cai, né, não sei se vai cair tão bruscamente para o consumidor final, mas quando o preço cai, logo logo muitas pessoas param também de produzir. E não demora muito o preço subir porque as pessoas não estão mais produzindo. Então acho que a gente não tem motivo nem de comemorar, mesmo porque não é porque o produto vai cair a metade, vamos supor, do preço de mercado, que as pessoas vão comprar o dobro. Então o mercado vai sofrer de toda maneira. Eu costumo dar o exemplo da carne. Quando a carne está barata, você às vezes convida pessoas e compra, faz um churrasco, às vezes não vai usar, não vai servir um salgadinho e tudo. Então isso é comum que o consumo da carne suba muito. O mel não vai acontecer isso. Então no nosso setor vai sofrer mais ainda com toda essa questão se não for resolvida logo. Em Uberlândia, a Prefeitura realiza algumas ações para tentar conter os danos causados pelo tarifaço. Olha, o impacto ele é significativo, né? Há uma queda no preço pago ao produtor muito relevante. E acho que ações como essa que nós estamos fazendo aqui é um alento, é uma oportunidade para que o produtor que investiu, que tem lá o seu negócio, então a gente consegue trazê-lo para ter um contato maior com a população, no shopping, como esse, por exemplo, em que circulam pessoas que têm capacidade de renda, enfim, ajuda bastante no escoamento. Então eu acho que essa é uma ação que pode ajudar também o pequeno produtor de café, o produtor de queijo, todos os produtores que estiverem inseridos nesse programa nosso da Prefeitura, da Secretaria de Agronegócio, eles terão benefício, vamos dizer assim, estar aqui participando. Em tempos difíceis como este, alguns acreditam que uma boa saída para o apicultor seja a profissionalização. Nós precisamos aumentar a produtividade por colmeia. Se nós, em vez de produzir 15 quilos, produzir 30, 45 ou 60 quilos, nós vamos superar a nossa crise. Porque toda crise, quando você tem problemas, você tem que trabalhar mais. Então, trabalhar mais seria na produtividade, principalmente. A nossa maior deficiência no Brasil não é a agressividade da abelha, e sim a falta de produtividade por colmeia. E trabalhar o incentivo ao consumo interno. Outros já pensam que a resposta não seja mexer na produção, mas sim na política. Nesse momento, se não resolvermos o problema que é o tarifaço, que é negociar e resolver esse problema, acho difícil a gente procurar outras soluções, porque nós estamos no meio de um incêndio. Então, agora, depois, é claro que a gente tem muitos problemas, a nossa cadeia tem vários problemas, realmente a produtividade, a união, várias, né, o próprio governo, financiamento e tudo. Agora, não adianta a gente criar um financiamento para uma empresa que não sabe se vai quebrar ou não, né? É muito incerto tudo que está acontecendo pela frente.